E aí galera, tudo bem? Bom, agora conforme prometido, nessa quarta e última videoaula, nós veremos os exercícios onde a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu ao longo dessas três aulas. A associação de resistores, a lei de Ohm, a lei das malhas e a lei dos nós. Bem, o exercício 1 pede para calcular a corrente total do circuito abaixo, tá? Então aqui nós temos uma pilha ou uma fonte de voltagem de 12 volts. Aqui a corrente está indo do polo positivo para o negativo, não é? Está indo nesse sentido aqui, sentido horário. A corrente vem, se divide em duas, cada uma para cada um dos dois resistores, se une novamente e atinge o polo negativo, tá? Bem, se a gente quer saber qual é a corrente total que passa pelo circuito, qual é a estratégia? A gente calcula a resistência equivalente entre o resistor de 2 ohms e o de 4 ohms e utilizamos a lei de Ohm, né, que diz que voltagem igual a resistência vezes corrente. Então a resistência será a resistência equivalente entre esses dois resistores vezes a corrente igual a 12, que é a voltagem da pilha, né? Então, vejam que aqui eu já utilizei valores para os resistores que eu já tinha mostrado no exemplo anterior, né? Que aqui a gente calculou, deu a resistência equivalente igual a 4 terços, né? Aqui peço que vocês calculem de novo como exercício, façam MMC, calculem aqui o valor da fração, né? E o que? Nós vamos ver que este circuito aqui é equivalente a este circuito aqui, tá? Então, bom, vamos ver aqui. Nós temos aqui eu fiz uma aplicação simples também da lei das malhas, né? Que aqui, conforme a lei das malhas, né? O sentido da voltagem da pilha ou da fonte de corrente, desculpa, da fonte de voltagem é do sentido negativo da pilha para o positivo, que aqui vai no sentido horário. Então a voltagem nesse resistor vai no sentido oposto ao que a corrente passa por ele. A corrente passa de cima para baixo, então a voltagem neste resistor é de baixo para cima, ou seja, no sentido anti-horário. Então aqui nós temos o que? Que 12 volts menos 12 volts igual a zero. Então a gente sabe que a voltagem, o módulo ou o valor positivo da voltagem que passa pelo resistor, que é a resistência equivalente, esta voltagem é 12 volts. Então, como a gente vai calcular agora a corrente total? Ora, usamos a lei de Ohm, que a voltagem que passa pelo resistor de 4 terços de 1, que é igual a 1,33 ohms, essa resistência equivalente vezes a corrente total, que é a pergunta do exercício, é igual a 12 volts. Então vamos lá. V igual a RQ vezes I. A voltagem do resistor é a mesma da pilha em módulo, né? Ou seja, no valor positivo. Então aqui, para aplicar a lei de Ohm, a gente não interessa a gente dizer que a voltagem é mais 12 volts ou menos 12 volts. Isso não importa. A gente usa só o módulo, ou seja, o valor positivo. Então, no caso ali seria menos 12 volts, mas não é, nós vamos usar só o módulo, o valor positivo, que é 12 volts. Então, 12 volts igual a resistência equivalente, que é 4 terços, conforme mostrado aqui, né, nos cálculos mais detalhados. 4 terços de ohms, né?
vezes I, que é a corrente. Então aqui eu simplesmente, para passar dessa segunda linha para a terceira linha, eu simplesmente tirei as unidades de medida, né? Porque a gente sabe que estão tudo no Sistema Internacional de Medidas, conforme eu falei na primeira videoaula, ou seja, a voltagem em volts, resistência em ohms, e a corrente, lembram qual a unidade de medida? Vai ser em amperes, para combinar com voltagem em volts e resistência em ohms. Tá? Então 12 igual a 4/3 vezes I, né? Aqui eu deixei 4/3 para a resistência equivalente de propósito, porque a gente pode simplificar esses cálculos e chegar num valor arredondado. Porque se nós utilizássemos o valor de 1,33, nós teríamos que fazer um cálculo com vírgula e tal, ia ser mais complicado. Tá, mas é a questão matemática, vocês discutam com o professor de matemática de vocês. Tá? Então aqui eu simplesmente passei 4/3 de I igual a 12, passei o termo do segundo membro da equação para o primeiro membro e o termo do primeiro membro da equação para o segundo membro. Tá? Então ficou isto aqui, 4/3 de I igual a 12. Então o I, a corrente, igual a 12 vezes 3/4. O 3 está dividindo, passa para lá multiplicando, né? Conforme as regras da matemática. O 4 multiplica, então passa para outro membro dividindo. 3 vezes 12 dá 36, dividido por 4, 9 amperes. Tá? Então o que é? A gente descobriu que a corrente total que passa pelo circuito vale 9 amperes. Tá? Então 9 amperes é a resposta, está resolvido, pelada coruja no exercício número 1. Certo? Bom, e o 2? Calcule a voltagem em cada um dos resistores do exercício 1. Né? Então aqui a gente vamos nos valer da lei das malhas. Tá? Então, lembrem, o que diz na lei das malhas? Que a voltagem da pilha será sempre positiva, logo, I vai do sentido negativo para o sentido positivo. Né? Então esse sentido, aqui eu estou usando essa primeira malha, a outra malha a gente vai ver depois, tá? Então esse sentido é positivo, então o sentido horário é positivo. O sentido da voltagem do resistor aqui do meio vai ser o sentido oposto ao da corrente que passa por ele. Então o que ocorre? A corrente vem da pilha, vem pela direita, da esquerda para a direita, passa e desce no resistor do meio. Então, como a corrente desce, a voltagem é oposta ao sentido da corrente, a voltagem é para cima, porque a corrente vai para baixo, né? Então, e a soma das voltagens desta malha aqui vai ser zero pela lei das malhas, certo? Então, o que é? Nós temos 12 volts positivo, aqui em preto, menos 12 volts, que é a voltagem do resistor do meio, igual a zero, né? Então, como que eu descobri que é 12 volts aqui, negativo? Porque eu sei que o esse V pintado de vermelho, ele tem que, ao ser somado com os 12 volts da pilha, tem que ser zero. Consequência disso, que a voltagem, essa em vermelha, tem que ser 12 volts. Tá? Aqui eu estou botando em vermelho aqui nesse segundo retângulo o módulo, que é 12 volts. Bem, então, e agora na malha número 2, também aqui a gente já sabe que a voltagem é no sentido, vejam, na malha número 1 era o sentido anti-horário, agora na malha número 2 é sentido horário ou anti-horário a voltagem em vermelho? Vejam, se a voltagem é para cá e a malha está aqui, a voltagem é no sentido horário, logo positivo. Então, por isso eu botei mais 12 volts aqui. Tá? E a corrente passa, vem por aqui, né? A corrente sai da pilha, desce aqui. Então, como ela desce aqui no resistor 2, então a voltagem é contrária. A corrente vai para baixo, a voltagem vai para cima. Logo,
a gente sabe que esta voltagem do resistor número 2 tem que ser em módulo, ou seja, no seu valor positivo, o mesmo valor em módulo que o do resistor do meio. Então, tá 12 volts desse resistor aqui no sentido horário, menos o 12 no sentido anti-horário, né? 12 menos 12, 0. Então, a gente sabe que em módulo a voltagem do resistor azul é 12 volts, tá? Então, a gente descobriu isso, que as voltagens todas em módulo são iguais, né? A voltagem da pilha é 12, a voltagem do resistor é 12 e a do outro resistor é 12 também, tá? Usando a lei das malhas, tá? Bom, agora qual é a corrente que passa, né, no exercício 3, pergunta, qual a corrente que passa pelo resistor da direita, este aqui de 4 ohms? Tudo, esse circuito é o mesmo dos exercícios 1 e 2, né? Bem, então, a gente descobriu no exercício 2 que a voltagem do resistor da direita, esse em azul, é 12 volts. A gente sabe que a resistência dele é 4 ohms. O que a gente faz? Ó, dica, utilize a lei de Ohm. O que diz a lei de Ohm? V igual a R vezes I. Voltagem igual a resistência vezes corrente. Então, a gente tem o V, que é 12. A gente tem o R, que é 4. A gente acha o I. Então, vamos para o cálculo. V igual a RI, 12 igual a 4 vezes I. 12 igual a 4I, 4I igual a 12, I igual a 12 dividido por 4, que é 3 amperes. Então, nós descobrimos que a corrente I em azul aqui vale 3 amperes. Certo, gente? Tá? Agora o exercício 4. Qual é a corrente que passa pelo resistor de 2 ohms no circuito anterior? Que é esse que é o mesmo desse que está aqui na figura. Tá? Bom, aqui eu estou dando uma dica que vocês podem se valer da lei dos nós. Certo? Mas eu vou deixar como exercício vocês calcularem esta corrente I vermelha usando a lei de Ohm. Pode ser também, né? Porque vocês sabem a voltagem, que é a mesma da pilha, vocês sabem a resistência, é só calcular a corrente. Só que como a gente quer exercitar o que nós aprendemos, nós vamos nos valer da lei dos nós para calcular a corrente em vermelho. Bem, qual é a corrente que entra por este nó? É a corrente em amarelo, é a corrente total, que a gente já calculou, que é 9 amperes. Então, entra 9 amperes, sai o I vermelho e sai o I azul de 3 amperes, que a gente calculou aqui, certo? No exercício anterior, 3 amperes. Então, entra 9, sai 3 e sai X, digamos assim, em vermelho, quanto vale X? Então, a gente faz pela lei dos nós, não é? O que entra no nó é o mesmo que sai, em termos de corrente. Então, 9 igual a x mais 3. X igual a 6, certo? Vamos ver. Corrente total é 9, que a corrente total é a corrente em vermelho mais a corrente em azul, conforme o esquema aqui, certo? Então, 9 amperes igual a I mais 3 amperes. 9 igual a I mais 3. 9 menos 3 é I, né? Então, I igual a 6 amperes, tá? Vejam, gente, que se vocês utilizarem a lei de Ohm para calcular a corrente em vermelho, vocês têm que chegar também que o resultado de I vermelho, o I, né, que passa pelo resistor do meio, tem que valer também 6 amperes. Se vocês chegarem em outro resultado, tem algum problema aí, tá? Bom, e o quinto e último exercício é calcular a resistência equivalente do circuito abaixo.
tá? Então aqui, gente, eu gostaria de alertar vocês para um possível erro que poderia ocorrer no cálculo desta resistência equivalente, que é o seguinte: nós primeiro temos que calcular a resistência equivalente entre o R2 e o R3, né? R2 está aqui e o R3 está aqui. Primeiro a gente faz a resistência equivalente entre esses dois resistores que estão em paralelo. Depois a gente insere a do R1 com a equivalente entre esses dois. A gente não pode fazer a resistência em série do R1 com R2 e depois em paralelo ou série, enfim, com R3. Dá confusão, dá tudo errado. Se vocês tentarem fazer o cálculo fazendo como eu falei, né, vai dar errado. Nem façam, nem percam tempo, tá? Porque vai dar tudo errado. Tem que ser primeiro a resistência equivalente entre esses dois. Porque a gente não pode fazer uma resistência equivalente em série entre o R1 e o R2, porque a gente tem um nó aqui no meio. Não dá certo. Entende? Se não tivesse um nó aqui, a gente poderia fazer a resistência equivalente em série do R1 com o R2. Mas não é o caso. Tá? Então, vamos lá. Fazer a R equivalente do R2 com R3. Como a gente calcula? Lembrem lá da segunda videoaula. Resistência equivalente entre dois resistores em paralelo. A gente faz que a recíproca da resistência equivalente igual a recíproca do R2 mais a recíproca do R3 e assim vai. Então, tá aqui. Olha, eu chamei a resistência equivalente entre R2 e R3, né, esses dois resistores aqui que estão em paralelo, tá? Eu chamei, em vez de chamar de R equivalente, eu chamei de R23, tá? Por quê? Porque eu vou chamar de R equivalente a resistência total, que vai ser aí a resistência R23 mais a R1, tá? Mas isso nós vamos ver depois, não se preocupem agora. Então, a recíproca da resistência R23 é igual à recíproca do R2 mais a recíproca do R3. O R2 aqui vale 2 ohms, o R3 vale 2 ohms também, então 1 meio mais 1 meio é 1, 1 sobre R23 igual a 1, então R23 igual a 1. Tá? Isso, quem não entendeu isso aqui, faça num bloquinho, façam os cálculos aqui, vocês vão ver que o R23 vale 1. É uma operação matemática simples. Tá? Então vejam que este circuito do exercício, como a gente calculou a resistência equivalente a R23 entre esses dois resistores, o R2 e o R3, nós temos o que? Que este circuito aqui de cima à esquerda, ele é equivalente a este circuito aqui abaixo à direita, tá? Onde o R23 vale 1 ohm, conforme a gente calculou aqui neste slide, tá? Então agora, como a gente faz? Agora é fácil, o R1 está em série com o R23, então a gente faz como? Lembrem como se calcula a resistência equivalente entre resistores que estão em série. Lembram? A gente simplesmente soma o valor das resistências. Então nós somaremos 2 mais 1. Então aqui é o R equivalente igual ao R1, aqui de cima, né? O R1 vale 2 ohms, R1 mais o R23. O R1 vale 2 ohms, o R23 a gente calculou aqui, R23 vale 1 ohm, então 2 ohms mais 1 ohm dá 3 ohms. Então, qual é a conclusão? Que a resistência equivalente total, né, digamos, do circuito, este aqui do exercício, a gente poderia substituir esses três resistores, todos eles de 2 ohms, o R1, o R2 e o R3, por uma resistência equivalente de 3 ohms, que nós teríamos a mesma corrente do que este circuito com os três resistores.
tá? Bom, pessoal, muito obrigado por assistir essas videoaulas, essas 4 videoaulas que eu publiquei. E, enfim, deixe suas críticas, elogios, sugestões, né? O que vocês acharam, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, o que vocês acharam que está bem explicado, o que não está, para que assim eu possa aperfeiçoar cada vez mais o meu trabalho. Certo, gente? Obrigado.